muito bom receber vocês aqui no showroom da Focus do Bom Retiro. Acho que o nosso objetivo aqui é trazer a inteligência artificial para um pouco mais perto da nossa realidade e entender as influências da IA, ou AI, como queiram, no mundo da moda, que é o nosso mundo. E os dois convidados aqui são especiais. Eu não vou apresentá-los, porque eu prefiro que eles mesmos se apresentem, tá bom? Vamos começar pelo Diego. Diego, por favor, quem é você? Oi, gente, tudo bem? Prazer. Eu sou o Diego Maricheski. Eu sou estilista, designer de moda. Eu tenho a minha própria marca, que chama Rocio Canvas. A gente desfila no São Paulo Fashion Week. Tem aí vai fazer 7 para 8 anos de marca. A gente tem um DNA de alfaiataria muito forte e, enfim, uma construção muito contemporânea. E faz um ano que eu sou head de estilo na Francesca, Shop Francesca, da Francesca Monfrinati. Eu divido a minha carreira de criativo nessas duas marcas e tenho um relacionamento muito grande com a Focus. Há anos eu sou cliente Focus. A Maíra, a gente se aproximou, se conheceu sem querer, querendo, no showroom, na Barra Funda, e foi uma grande paixão assim, que eu tive em relação à Focus, porque também eu acho a Focus sem querer ficar bajulando, mas falando realidades, conectada com a tecnologia, né? É uma das... Assim, eu estou há 10 anos no mercado oficialmente de moda e 7 com a minha marca, e percebo que é uma das primeiras tecelagens, marcas de tecido que trabalha com sustentabilidade, que é uma coisa que há anos tem se falado na moda, e a Focus foi uma das primeiras que eu vejo a se preocupar com isso, e também toda a logística de trabalhar com bons fornecedores. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. Que bom, Diego, obrigado. Muito bom ter você aqui. A gente vai tentar explorar, no teu caso, um pouco da tua vivência como um dono de marca, um estilista, um cara que está à frente, entende o lado comercial, entende o lado criativo. Acho que é importante extrair um pouco essa visão. E agora o Miguel vai se apresentar. Miguel, manda bala aí. Boa tarde, tudo bem? Então, eu me chamo Miguel, eu sou diretor de inteligência artificial da Exame, e eu estava pensando aqui, enquanto eles estavam falando, que é muito bom estar aqui falando para pessoas da moda, porque é um assunto que eu não entendo nada, né? E foi uma coisa assim, uma aleatoriedade da vida, que eu fui dar uma palestra, convidado pelo pessoal da Focus, sobre inteligência artificial, falando de uma maneira muito superficial sobre a moda, e a gente gravou um corte disso, eu postei no Instagram. Eu era uma pessoa contra a rede social, não usava a rede social. E esse vídeo teve 700 mil visualizações, e aí a moda começou a ficar mais presente, assim, de eu começar a me preocupar mesmo com a roupa, assim, com o tema, estudar inteligência artificial para moda, para a criação de campanhas e tudo. Conheci o Léo, não conhecia. Foi uma inspiração, os conteúdos dele assim, nas redes sociais, a mensagem é inspiradora, e ele me inspirou assim, cara, eu vou fazer isso também, sabe? Eu vou pegar essa ferramenta e vou me apropriar dela, ao invés de ficar com medo dela, no caso da rede social, que é o convite que eu sempre costumo fazer em relação à inteligência artificial, que é um tema que gera muitas vezes medo, mas que está aí, né? Que não veio para ameaçar, mas sim para a gente tentar se apropriar dele da melhor forma. Eu originalmente sou de RH, então eu falo sobre inteligência artificial para RH, futuro do trabalho e tal. No caso, eu estava falando do futuro do trabalho na moda. E então eu estou muito inserido né? Hoje eu estava de manhã dando uma palestra de RH para AI dentro do RH. AI no RH é o título, a gente fez um título chamativo. E é o que eu estava comentando, é uma exigência sempre de eu ter as respostas. Não, o que vai acontecer com o profissional de RH, o aprendizado nas empresas, que eu tento responder, mas eu não sei. E aqui eu posso dizer não sei, porque, sim, eu não entendo do tema, e é sempre muito bom aprender, sabe? E aí aplicar para uma área que eu conheço a partir de um desconhecimento sobre essa outra área.
Por isso que né, a gente estava para marcar essa conversa. Vai ser muito legal aprender com vocês, vamos lá. E estamos aqui. Bacana, Miguel. Muito bom. Eu vou pedir para a gente soltar um vídeo de início, que é um vídeo que vai estimular um pouco a gente aí, que é justamente o post do Miguel no Instagram dele. Isso aqui foi hoje, tá? Eu tirei essa foto hoje, eu estava sentado ali, e eu pedi para o ChatGPT descrever as tendências de moda presentes nessa imagem. Ele dá a explicação. E aí eu pedi para ele fazer uma imagem que misturava as 3 tendências. Ele gerou essa. Aí eu pedi para ele fazer com tecido de linho. Aí ele gerou essa. Essa foi uma outra fotografia que eu tirei agora. E eu pedi para ele listar e descrever cada uma dessas cores. Ele fez já a lista das 25 cores. Aí eu pedi para ele fazer uma roupa tropical baseada nessas cores. Aí ele fez essas 2. Aí eu pedi para ele fazer uma fotografia de uma modelo em um desfile na praia com essas roupas. E ele fez esses desenhos. Mas aí não é eu não queria um desenho, eu queria uma fotografia hiper realista. Aí ele fez esses 4 desenhos, que são bem realistas. Impressionantemente realistas. Ok. E esse vídeo deu uma boa viralizada, né? Foi muita gente, assim. Quase 700 mil visualizações, 24 mil likes que eu vi agora, né? E aí começaram a me chamar para falar de moda e AI. Enfim, e a moda tem vários segmentos, né? Roupa, sapato, enfim, cabelo, pele. E aí o ponto desse vídeo, quando eu mostrei lá, né, um primeiro impacto não tão... Acabou, né? Por que vai existir estilista se um mero programador consegue programar a roupa? Não é mais desenhar, imaginar, é só uma programação. O Miguel, quando a gente, né, quando o Léo e a Maíra conectaram a gente, eles falaram, discutam aí para ver o que vocês acham, né? Visões diferentes. E o que eu falei para o Miguel foi o seguinte, que moda é muito imagem. Então, ver essa foto dessa mulher produzida com a roupa da tendência é muito fácil, vendo assim a imagem pronta. Mas só nós aqui, acho que todo mundo trabalha com confecção, sabe o corre que é. Então, e também foi uma das conclusões, sem querer adiantar já a conclusão final da nossa conversa, mas eu acho que tem sentido, que é uma ferramenta. O Miguel falou isso muito bem na nossa conclusão da nossa reunião, que a gente é como um redator, né? Como que o talento dele, a ferramenta não consegue reproduzir. Então, é um facilitador, né? Então, a inteligência artificial pode nos ajudar em fases que, às vezes, a gente gasta muito dinheiro, que é nesse campo da imaginação, às vezes. Mas será que ia ficar legal o vestido vermelho, midi, com mangas bufantes? Às vezes, a inteligência artificial pode te dizer isso e você economiza dinheiro e tempo prototipando e fazendo coisas. Mas é muito difícil, eu acho, ter a sensibilidade e, às vezes, até mesmo o bom gosto que a sua marca precisa ter para os seus clientes. Então, acho que esse é um point of view que a gente tem que observar, né? Que ele pega os códigos e cria a imagem através dos prompts, que é uma coisa também que eu não fazia ideia, e que o Miguel também me contou um pouco como usar dessa ferramenta para ir guiando e como isso também pode influenciar lá na frente no varejo de moda, que é uma coisa mega interessante também, que o Miguel tem uma conclusão interessantérrima. Miguel, antes de você falar, só quero fazer uma pesquisa rápida aqui, porque a gente está falando em prompt, está falando em algumas coisas. Foi uma nuvem. Como é que está? Todo mundo sabe bem, já usou inteligência artificial? Quem não tem muita noção do que é uma inteligência artificial, nunca usou um chat GPT ou coisa assim, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Tá. Entendi. Quem já usa inteligência artificial no seu dia a dia? Legal. E a última pergunta, para esses que já usam, vocês usam na área da moda ou em outras áreas da vida de vocês? Quem usa na moda, levanta a mão. 1, 2. Tá. Então a gente foi fazendo essa pirâmide aí, né? Então, tá bom. Então a gente é só para modular o discurso, porque a gente percebeu que tem aí uns 40% ou 30%, que é melhor a gente melhorar o nível da didática aqui para que flua bem. Mas se você quiser comentar em cima do que o Diego disse agora, ele estava falando de prototipação, né? Você tentar... Vamos falar de prototipação, ou seja, tentar criar alguns modelos antes de ir para a mesa de corte,
começar a brincar com ideias ainda num nível da inteligência artificial. Era sobre isso que ele estava falando e dos desafios de que ele até usou a frase, quem está no corre sabe, né? Que não é tão simples assim, você dá um comando e aí já a história já está pronta, né? Eu acho que vale a pena eu fazer também, explicar o que é inteligência artificial, no sentido, a inteligência artificial de agora, né? A gente está falando, quando você escuta na mídia, a gente está falando aqui de uma coisa chamada inteligência artificial generativa, um tipo específico, que é generativa porque ela gera coisas novas. Ela gera um texto novo, ela gera uma imagem nova. Ao contrário, quando você fala assim, eu nunca usei inteligência artificial, provavelmente você já usou, porque se você usa a Amazon, ou Instagram, ou LinkedIn, ou YouTube, tem um algoritmo ali atrás, que é uma inteligência artificial preditiva, diferente da generativa, que prevê, no caso da Amazon, qual é o produto que você tem mais chance de comprar, baseado no que você já comprou antes e no que pessoas parecidas já compraram. E vai aprendendo, né? Machine learning, a máquina vai aprendendo. O Instagram é a mesma coisa. Qual é o vídeo que vai te deixar mais tempo lá dentro? O meu vídeo deixou muita gente no Instagram, por isso que ele mostrou para muitas pessoas da área de moda. Todas com o mesmo perfil, trabalham na área de moda. Inteligência artificial, então, tem essa coisa da previsão, mas a generativa agora traz essa novidade de você ter mais controle e poder criar coisas com ela. Poder criar qualquer coisa que seja possível de ser representado numa tela. Ela organiza os pixels para você. Uma imagem numa tela são vários. Antigamente, a televisão tinha uns quadradinhos que você podia ver, né? São os pixels. Então, se eu disser para ela, faz uma imagem de um gato vestido de terno azul, ela vai ver na internet todas as imagens de gatos e de ternos azuis que já foram alguma vez publicadas e catalogadas por nós nas redes sociais, vai ver as que tiveram mais curtida e vai combinar elas, gerando um gato, os pixels, organizar os pixels para gerar um gato de terno azul e vai mostrar para mim. Eu vou dizer gostei ou não gostei. Se eu não gostei, ele vai gerar outra. Gostei. Então mais ou menos essa é a fórmula. Quando a pessoa escreve esses caracteres, esses são os pixels. Quando a pessoa escreve esses caracteres, esses são os frames, se eu estiver fazendo um filme. Se eu estiver escrevendo um texto e quero continuar o texto, essas são as palavras. Quando eu mando para o ChatGPT, que é o iPhone das inteligências artificiais, é o primeiro produto, inaugurou a categoria. Antes de iPhone não tinha smartphone, foi o primeiro. Depois todo mundo copiou. O ChatGPT foi o primeiro produto de inteligência artificial generativa. Depois um monte de gente copiou e vem copiando. Até melhor. Quando você manda para ele, oi, tudo bem? Ele vai na internet e vai ver todas as vezes que tinha o texto oi, tudo bem. O que vem depois de oi, tudo bem? Tudo é você. 90% das vezes, então ele vai completar a frase. Tudo é você. E a cada frase que ele completa, cada palavra que ele completa, ele calcula qual é a próxima. Então, por isso que ele consegue gerar os textos. É estatístico, é matemático. Isso é a inteligência artificial generativa. É uma capacidade colossal, nunca antes vista na humanidade, de processamento de dados em servidores superpoderosos, provavelmente nos Estados Unidos ou na Índia, ou alguma coisa assim, que recebem, se comunicam com satélites, porque a internet é super rápida, etc, etc. Então, é meio que o estado da arte, ou o que tem de mais possivelmente moderno que a gente consegue criar e colocar em massa, que é o que está acontecendo nas empresas, nas indústrias, na vida pessoal, assim como aconteceu com os computadores, com a internet, com as redes sociais, com os smartphones. Agora, eu falo isso, a tecnologia ela adaptou isso da moda, entendeu? Tem a tendência. É a inteligência artificial, já foi metaverso, já foi criptomoeda, vai voltar, a tendência do ano que vem, criptomoeda. Então a gente adaptou isso. A tecnologia virou um marketing. Quando eu comecei minha carreira, nerd era xingamento. Hoje, elogio. Então isso aconteceu, ficou na moda, e a inteligência artificial acaba também sendo uma narrativa de marketing para vender novos produtos, porque o capitalismo precisa girar, o dinheiro precisa circular e as pessoas têm que ser mais produtivas para terem mais tempo e, com esse mais tempo, consumir mais. Então, é uma dinâmica de mercado que já acontece também. Né? Então, tecnicamente, é essa ferramenta que você pode criar coisas com ela e, de um ponto de vista mais abrangente, é uma própria dinâmica de desenvolvimento do mercado de tecnologia. Agora, falando do que a gente estava comentando, né? Eu tenho um tio que ele faz pinturas e um estilo bem específico de pintura. Ele
pinta faces negroides, que ele anda na rua, vê, aquilo fica na cabeça dele, ele vai e pinta. Eu consegui treinar o Midjourney, que é uma ferramenta de gerar imagem, com várias pinturas dele, e pedi para o Midjourney, que é essa ferramenta de inteligência artificial de gerar imagem, fazer uma imagem de uma criança jogando futebol na praia, que é algo que ele jamais pintaria. E aí ele fez essa imagem com o estilo do César, que é o nome dele, César... esqueci o sobrenome dele. César Coelho. E aí eu mostrei para o César, ele ficou assim, cara, mas eu nunca pintei isso. Ele duvidou. Não pintei isso, eu não pinto isso. Então, tem essa coisa do estilo, né? Aí vem a questão. Se eu pego essa pintura que eu fiz com a inteligência artificial, baseada no estilo do César, imprimo, vendo por R$2 milhões, de quem é o dinheiro? Porque o César não pintou. Se não fosse eu, não existia. Tá. O que é uma possibilidade que aconteça, que pode acontecer nesse mercado da arte e tal? É a possibilidade do César e de outros artistas, estilistas, licenciarem o seu estilo. Então eu posso virar pro César e falar, eu quero uma pintura no seu estilo de tal forma. E aquela pintura vai para o César, ele aprova, eu recebo a pintura e ele recebe por isso, porque ele licenciou para uma ferramenta de inteligência artificial. Então, era isso que a gente imaginou, especulou como uma possibilidade. Isso já vem acontecendo na indústria da música, por exemplo. Eu estava no XSW, um evento lá em Austin, sobre inteligência artificial e música, né? E há uma percepção de que a voz dos cantores, das cantoras, vai se tornar um instrumento musical. Posso licenciar a voz da Anitta e fazer uma música de ninar, fazer uma música, sei lá, ela só aprova, eu uso a voz dela, não precisa gravar nada, mas... porque a voz da Anitta não é a Anitta, né? É a imagem dela, é a marca dela, é o que ela representa na sociedade, é muito mais do que a voz dela. Talvez a voz dela nem seja tão boa assim, nem seja o principal, certo? Então, acaba sendo uma nova perspectiva dos artistas se apropriarem dessas ferramentas para aproveitar esse novo mercado, que hoje não tem ninguém. É uma Apple Store, é um novo iPhone, é uma Apple Store vazia. Então, que você vai começar a ocupar, podendo, por exemplo, licenciar o seu estilo. Eu estou, nesse momento, por exemplo, licenciando o conteúdo da Exame. É uma revista que existe desde 1956, que produz um conteúdo textual de altíssima qualidade sobre as empresas brasileiras, que foi usado pelas inteligências artificiais para treinar o texto delas. Quanto que a gente vai ganhar? Então, a gente está licenciando o nosso conteúdo que existe como acervo, que a gente produz todo mês. É uma nova receita para a empresa que não existia antes. Então, eu tento olhar com essa visão mais positiva de novas oportunidades, né? Ao invés de uma visão mais, vai roubar meu trabalho, alguma coisa assim, que é algo que às vezes aparece também. Trazendo para a moda, e eu vou te provocar em cima do que o Miguel disse, obviamente que a voz da Anitta você vai reconhecer na hora. Assim como se você pedir uma nova arte em cima da arte do Picasso, cubismo, é uma arte cubista e tal, você vai conseguir também identificar. Agora, imagina o seguinte, você é um designer de bolsas, e aí você pega a última coleção da Vuitton, por exemplo, ou da Gucci, ou da Bottega Veneta, ou sei lá e aí você fala, olha, eu quero uma coleção, estou vindo para o ramo da moda um pouquinho agora, tá? Em cima das 3 últimas coleções da Bottega Veneta. E aí você sobe as imagens todas das coleções para o ChatGPT, ou para qualquer outra ferramenta. Ele vai te entregar opções de coleção de bolsas inspiradas no traço, no estilo da Bottega Veneta. Isso é muito difícil da Bottega Veneta, e é difícil pra caramba ela processar alguém em função disso. Por quê? Porque essas coisas já acontecem no mundo dos humanos. Na verdade, a gente já faz, sem querer, vou falar da Zara, mas a Zara nasceu, hoje ela já virou o jogo. Mas a Zara nasceu justamente olhando para as grandes marcas e fazendo fast fashion em cima dos últimos desfiles dessas grandes marcas. Então, na moda, eu acho que isso teria uma certa polêmica. Agora, Diego, você é um cara autoral. Essa pergunta nem seria para você, porque você faz o seu estilo. Você não precisa olhar para... Claro, você vai olhar por inspiração, mas você
cria a partir da sua visão de mundo, é diferente. Mas para quem faz fast fashion, tem uma marca, está em uma outra abordagem, claro que é muito interessante você começar a se autoprovocar a tua próxima coleção de bolsas ou de sapatos, ou inspirado em alguma coisa de uma grande marca que você admira, né? Como é que você vê isso tudo que eu estou falando? Eu acho o seguinte, eu acho que realmente a pesquisa de referências e na moda é muito difícil a gente ser 100% original. Afinal, se você vai para a história da moda, muitas coisas já foram feitas. Inventar a roda na moda é muito complexo. E tem inúmeras marcas. É uma coisa muito grande. Até para eu, autoral, né? Obrigado pela definição. É difícil eu não fazer uma calça de alfaiataria preta, que todo mundo já fez. Então, eu até comentei isso com o Miguel, que eu acho que dentro de toda essa polêmica, que eu acho que todas as áreas correm um risco ou uma certa insegurança, a gente olhar para o nosso público e olhar para quem que a gente está comunicando, para quem que a gente está vendendo. Então, se eu sou um dono de magazine e eu quero massificar, vender produtos com essa leitura, com os códigos da Vuitton, da Bottega, é um ótimo caminho, entendeu? Ou se eu sou autoral, eu quero então olhar para muitos estilistas, se eu sou um estilista asiático, eu quero reforçar minhas bases. Por que não usar essa ferramenta para se inspirar e você mesmo... A gente sabe quando a gente copia, quando a gente não copia. Então, eu acho que esse é Por isso que eu gosto tanto da definição que a inteligência artificial, para o nosso caso da moda, é uma ferramenta. Eu acho que... Eu até comentei isso com os meninos na call, que, beleza, a imagem linda, né? Como reproduzir isso? Como imprimir? E a gente sabe, o tecido que manda na nossa roupa, não é a gente que fala, eu quero um blazer com esse caimento. Se você não usa o tecido certo, a técnica certa, a modelagem certa, vai ficar uma eca, você perde dinheiro. Então é tudo, a minha opinião é uma questão de nicho, para quem que eu vendo, onde eu vendo, com quem eu estou conversando, quem que é o meu público-alvo. Se você sabe tudo isso, não tem que ter medo de nada. Eu posso mudar a chave para venda, que eu vou entrar ou você quer ainda fazer algum último comentário em cima disso que ele falou agora? Ainda no campo da criação. Nós estamos no campo da criação. Eu ia falar assim, eu trabalho com desenvolvimento de software há bastante tempo. Existe um conceito que a gente criou de MVP, é o Minimal Viable Product. Então, qual é o mínimo que eu preciso entregar? Qual é a tela que eu preciso dar para o usuário usar aquilo ali com o menor esforço possível. E eu acho que, do ponto de vista da prototipação, você quer saber mais ou menos, você vai combinar, como é que é o nome do ombro pantalônico? Você falou um termo, eu não lembro, bufante, um ombro bufante. Meio pantalônico. Com plumas, sei lá o quê. Será que isso vai ficar bom? Você faz o prompt e vê os pixels se organizarem, você vê a foto, né? Mas entre foto de uma roupa e uma roupa, eu que sou leigo sei que tem um longo caminho, né? A gente sofre isso, às vezes, com devolução de cliente que esperava uma coisa, que comprou no nosso site, e é outra. Não assim, sem polêmicas de qualidade, mas às vezes a foto imprime uma coisa que não é realidade. Exatamente. E o caimento, né? Eu me lembro, quando eu fui fazer a palestra lá, que eu sempre faço isso nas palestras. Eu chego antes, vejo alguma coisa que aconteceu no dia e coloco lá. Bem legal. Hoje... É muito engraçada a reação, né? Hoje eu tinha uma gringa falando inglês e ela falando, eu não falo português e tal. Eu gravei ela e fiz um vídeo dela falando em português. Ela ficou assim, botou a mão na boca. E aí foi assim que eu fiz, né? Esse vídeo. Eu até me perdi no que eu estava falando. Não, mas legal. A gente vai para vendas agora. Isso, vendas. A gente vai partir para vendas. É um protótipo, como uma ferramenta de você prototipar. Você vê mais ou menos se aquilo vai funcionar ou não. E aí, agora sim eu vou investir, vou ver qual tecido, vou ver qual caimento. E na palestra da Focus eu observei as pessoas sentindo os tecidos. Isso foi o negócio que eu fiquei pensando lá. Eu cheguei antes e não era só a palestra, tinha a feira, né? E eu ficava, cara, o que as pessoas estão fazendo ali, estão tocando, né? Eu fiquei, caramba, quando eu vou numa feira de tecnologia, eu não toco em nada, né? Eu vejo telas. Até agora eu tenho óculos, né, e tal. E aí aquilo eu fiquei, cara, não tem como representar na inteligência artificial. O tato não foi mensurado pelas máquinas.
Eu não sei qual é o número que representa uma coisa macia, não sei como é que representa no computador isso, não dá. Então tem essa coisa também. Já existem tecnologias nessa direção que a gente chama de virtualização de tecidos. Isso já existe, tem umas 3 empresas no mundo que já fazem isso. Então, é algo que já está sendo estudado e já está até rolando, né? O que é interessantíssimo, porque vai ajudar. Total. Né? Eu acho que não vai Mais tirar... uma ferramenta. Diferente do caixa automático do supermercado, que com certeza eu acho que cada vez menos você vai ver a tendência do supermercado. Eu acho que é uma coisa que não vai demorar, não sei, não quero também ser super conservador, não vai acabar, mas eu acho que tem coisas que vão sendo lapidadas e para o nosso bem também. Mais sustentáveis. Perfeito. Estava pensando enquanto vocês falavam, o negócio que o Diego é autoral, né? Ele faz a moda, ele não copia, claro que ele se inspira. Mas eu estava pensando, para caras autorais, eles podem, por exemplo, ele pega um pintor que ele admira muito e ele provoca a inteligência artificial para criar alguma coisa inspirada nesse pintor ou nesse escultor ou alguma coisa assim. Talvez isso para você funcione, né? Nesse sentido. Não para você copiar o que a inteligência está falando, mas para ela mexer com a tua cabeça um pouco, né? Eu quero explorar mesmo e sair de um lugar comum, talvez. Por isso que eu ainda não utilizei. Cada vez que eu falo com você, eu tenho vontade de utilizar. A Apple Store, não recebo nada por isso. Apple Store ou Google Play, você digita ChatGPT. A empresa é OpenAI, baixa da OpenAI. Baixa, não precisa nem fazer login. Não sei usar a inteligência artificial. Pergunta para ele, como eu uso você? Eu tenho um caso que a gente fez estampas de camiseta utilizando os recursos e a gente tinha não a estampa gráfica, o texto da estampa. E a gente tinha um propósito muito cirúrgico de ser um texto descontraído, descolado, moderno, contemporâneo, sobre ansiedade. Então, e ele vai te dando e vai te... E, enfim, você tem que conversar com o software também, não é tão simples assim. É uma ferramenta de conversação. O que o Miguel estava me falando de venda, que eu achei super interessante, e há anos a gente já vê isso, que é nos e-commerces, até o SEO, hoje em dia, quando você tem um SEO bem configurado para o seu site, os clientes, você consegue filtrar o que você quer comprar. Então, o Miguel também me mostrou um outro vídeo dele, que é continuação desse. Você está falando um SEO, você está falando? SEO, É melhor você explicar para quem não sabe o que é SEO. Eu prefiro que o Miguel explique. SEO é uma sigla, significa Search Engine Optimization. Traduzindo para o português, é otimização para o mecanismo de busca. O Google tem um robô que fica acessando todos os sites da internet todo dia. Quando ele entra no site, você pode organizar as informações do seu site que facilite ao Google ranquear o seu site na busca. Se você fizer isso bem feito, usando técnicas de SEO, você ganha mais pontinho no Google. Então, você tende a aparecer no topo da lista. E que é uma forma estratégica de você olhar para o seu negócio, né? E também, o que eu percebi que o Miguel comentou, é a forma que ele consome. Por exemplo, ele falou, eu me visto muito básico, eu uso muita camiseta preta e eu consigo hoje comprar a camiseta preta perfeita através de uma descrição. Mas isso é o nicho e o público dele, né? Que ele quer comprar a camiseta preta perfeita. Então, ele conversa... me corrija se eu estiver errado. Ele conversa com a Amazon, digamos assim, e já encontra certinho o produto que ele quer. As pessoas de tecnologia, elas não gostam de usar o mouse, em geral. Então, sempre atalho do teclado e tal. Como é que eu compro a minha camisa preta? Essa aqui, né, por exemplo. Eu vou lá na Amazon, né, amazon.com, aí vou na busca e eu digito camisa preta de manga comprida. Aí eu aperto Enter. Depois eu aperto 3 vezes o Tab. E aí quando eu aperto 3 vezes o Tab, ele coloca o cursor no botão comprar com um clique. Aí eu aperto Enter, comprou. Entendeu? Então é um prompt. Se eu vou lá na Amazon e digito comprar camisa preta, aperto 3 vezes o Tab, ele vai para o primeiro resultado da busca, que tem um botãozinho comprar com um clique. Então eu clico nesse botão e ele compra. Então eu simplesmente faço um prompt e ele compra a camisa. Mas eu não faço mais assim, porque eu me tornei um consumidor mais sofisticado. Aí, ó. Não é mais assim. Agora eu entro na camisa, vejo o review, vejo qual é o tecido. Tem tecidos que são bem mais confortáveis. Então, mas para o MVP funcionou, entendeu? Para o MVP funcionou. É um algodão grosso, desconfortável, mas eu vi que, né, o mundo pode ser melhor.
E aí fui me sofisticando como consumidor. Aí já não atende, né? Eu preciso navegar, filtrar. E eu acho que até essas questões do tipo do consumidor é interessante. A gente vê que tudo é oportunidade. Não adianta a gente se limitar a não, vai dar errado porque o computador faz por mim, mas o que você quer fazer pelo teu cliente, o que você quer fazer pela tua marca, né? Eu acho que... é muito trabalho, né, gente? Todo mundo sabe que trabalho. Então, acho que esse debate está interessante porque a gente está começando a enxergar uma evolução de e-commerce, por exemplo, né? No sentido de que o Miguel começou a exemplificar para vocês o que era a inteligência artificial preditiva. Vamos dizer que era a primeira geração da inteligência artificial, onde o site, o e-commerce, começava a aprender com o comportamento dos consumidores. É que nem o Netflix. Ele começa a entender que os filmes que você curte ou as séries que você curte são aquelas, ele vai... tem até, eles colocam ali, good for Leonardo, no meu caso, né? E aí já vai aparecer lá os filmes. Então isso ele prediz, ele prevê, na verdade, aquilo que você curte. Só que agora, aí o Miguel citou a inteligência generativa, é como se houvesse uma evolução e além do e-commerce ser preditivo, ele passasse a ser também generativo na medida que ele citou um exemplo que ele citou algo para a Amazon, aquilo, aí ele começa a falar, ele começa a provocar o e-commerce a gerar algo novo, algo dentro da tua customização daquilo que você curte. E aí esse e-commerce, esse marketplace, seja o que for, vai buscar isso. A gente pode entender que esse seria o novo degrau, podemos entender que na venda virtual ou digital, esse seria o novo degrau, a evolução da inteligência generativa dentro de uma compra, podemos dizer isso ou não? O objetivo da Amazon é esse. É que eu chegue para mim, Alexa, compra mais 4 camisas pretas no tecido de linho. Eu vou falar assim, Alexa, compra mais camisa preta no tecido de linho com pequenos elefantes amarelos com um rabo branco. Ele no estilo do Picasso. Então ou no estilo de que eu queira ali. Então eu vou cada vez mais tendo a possibilidade de customizar, que não é uma tendência nova, né? Os carros antes eram todos iguais. Então eu vou ter cada vez mais a possibilidade num nível para mim, só para mim. É uma camisa que só eu tenho, porque eu consegui fazer um prompt que pode ter usado estilos de diferentes artistas, mas que foi foi adaptado ao meu gosto, né? Ao que eu posso adaptar do meu gosto dentro do estilo dos artistas que eu escolhi para fazer aquele desenho. Alguma coisa nessa ordem. E isso tem muito a ver com dados, né? Que é uma coisa que vale ouro para a gente na moda hoje em dia. A gente saber o que nossos clientes estão querendo. A gente acessa birros, né? WGSN, enfim. As próprias tecelagens trazem para nós informações de moda para nos inspirar. Então, é dados, né, gente? Se a gente valoriza os dados e pega eles e põe embaixo do braço, tudo, não tem inteligência artificial que resolva, a não ser a gente reunir todas as informações e transformar em produtos, em coisas relevantes para o nosso público. Talvez a gente chegue a um nível onde você pode customizar algo que não existe ainda, né? Isso já existe, na verdade, mas os prazos de entrega, aí eles vão aumentar. É você massificar isso. Acho que essa é a novidade. Eu acho que esse seria também uma outra possibilidade que poderia ser gerada por, de repente, uma estampa que você acaba brifando, né? Uma camisa com silk, uma camiseta, desculpa, uma t-shirt com um silk, e aí você quer montar um silk com o teu rosto ou qualquer coisa assim, e aí você brifa e você tem essa entrega em X dias ou algo assim. Você fez uma brincadeira com impressão de camiseta ou eu estou maluco? Acho que não foi você, não. Acho que eu estou viajando. É uma boa ideia, né? Não foi, é que eu já vi um lance assim, mas tá bom. Tá bom. Tudo é um modelo de negócio, né? Se a pessoa se realiza e tem isso, tem a clientela para isso, vai dar super certo. E a estrutura, né? Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho agora, porque isso acaba assustando muita gente. Eu não sei se aqui tem designers ou de repente aqui tem
pode ter gente, designers de estampas aqui com a gente, podem ter modelistas, podem ter estilistas, não importa, né? Eu acho que a gente tem que agora fazer um exercício do nosso momento presente para ver até onde isso pode prejudicar o mercado de trabalho. Acho que essa é uma análise importante, né? Alguém quer começar a falar sobre isso? Esse é bem polêmico esse ponto. Eu tenho converso com muitas empresas de vários ramos, e uma das empresas que eu conversei é uma empresa de design UX, logo, identidade visual, tem um monte de coisa, mas o principal dele, o que dá mais trabalho para ele é fazer o desenho da embalagem, porque o artista, né, faz, aí manda para o cliente, aí o cliente volta, e aí a próxima embalagem não é o mesmo artista, porque tem muita rotação. Então ele começou a criar um banco de dados de todos os desenhos que eram feitos e das interações que eram trocadas entre os artistas e o cliente, a ponto de, daqui a alguns meses, anos, não sei, o cliente dele faz um prompt e recebe o logo. Explica o que é prompt para eles. O prompt é o pedido para a máquina. Eu falo assim, me dá um logo vermelho com letra no estilo da fonte da Coca-Cola. Isso é o prompt. É o que você escreve na busca do Google. É o que você escreve na mensagem que você manda para o WhatsApp para outra pessoa. Isso é o prompt. Quando eu falo prompt, é esse comando. Prompt é sempre para a máquina, né? Se for para um ser humano, é uma mensagem. Mas quando é para a máquina, a gente chama de prompt. Então, essa é a dinâmica do prompt, né? Você faz o pedido para a máquina e ela devolve uma resposta. Eu tirei você não lembra mais o que você estava falando? Eu estou tentando lembrar enquanto eu falo aqui. O que ele estava falando? Me ajuda agora. Se alguém lembra, sobre as empresas de design gráfico que estavam... Isso, design gráfico. Então, o que vai acontecer? Ele está registrando o que o cliente pede e o que o designer devolve. E os pixels que o designer devolve. Repara os dados que ele está pegando? O cliente fala, quero mais vermelho. A máquina não sabe o que é vermelho, mas ela sabe que voltou desse pedido uma coisa com, né, os pixels mais com código 47, que é o código da cor na máquina, que é o vermelho. E aí vai chegar um ponto onde esse designer que treinou a máquina não vai ser mais necessário nessa empresa. Esse é o problema. E esse é o objetivo desta empresa. Então, tem outras empresas que têm o objetivo de pegar esse cara e fazer um reskilling ou um upskilling. Ele vai ser um cara que vai aprender a dominar as inteligências artificiais e vai fazer uma velocidade cada vez maior, coisas cada vez mais personalizadas. Então, tem diferentes visões em relação a como é que vai ser esse trabalho e essa dinâmica, né? As empresas estão tentando entender o que vão fazer. E aí, nesse sentido, se você está numa empresa que tem uma visão de colocar um software para te substituir, você vai ficar sem emprego nesta empresa. Mas isso não significa que todas as empresas vão ter a mesma postura. Recentemente, inclusive, eu fiquei chateado com a campanha da Dove, não sei se algum de vocês viu. Dove, sabonete. Tá. Perderam um cliente, falando mal da inteligência artificial, que nunca vão usar porque não representa a beleza real. Então, a postura, né, em relação. Então, cada empresa vai ter a tua postura. Eu acho que generalizar, os empregos vão acabar, o designer de logos vai acabar. Você está generalizando. Não necessariamente depende da regulamentação, das leis, da postura das empresas, da postura dos profissionais. É difícil, né? Exige sair da acomodação, né? Não vai ser tudo como está, né? E também, de novo, está cada vez mais competitivo o mercado. Mais o quê? Competitivo. Então, acho que quem cria uma logo aleatória só descrevendo e não está contratando um design, igual fazer uma casa, um arquiteto. Uma casa projetada por um arquiteto, um Niemeyer. O nível de sofisticação. Eu nunca esqueço, quando eu estava na faculdade de moda, teve uma professora que me deu um clash. Ela falou assim, se você está no Brasil e bem elitista o posicionamento dela, mas estudada em marketing, e se você não pensar em trabalhar com algo autoral, na época não existia o termo autoral 100% ainda, mas pensar no luxo, na exclusividade, vai ser muito difícil para você concorrer com grandes mercados, entendeu? Você vai ser mais... Claro, tem perfis e perfis. Tem gente que tem muita facilidade e tino comercial. Agora, se você tem um tino mais autoral, por que você vai bater cabeça
competindo com um monte de gente grande mesmo no mercado. Então, acho que vai muito para isso, assim. De novo, o nicho, eu estou me sentindo repetitivo, mas é porque eu acredito muito nisso. Quando você olha para quem você quer atingir, aí você não tem tantas ameaças assim. Eu tenho uma visão também sobre isso, que é o seguinte. O mundo sempre lança novas tecnologias. Sempre. Quem lembra do filme, acho que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Tem Sim. gente novinha aqui que talvez nem lembre, né? Mas ele é um filme no auge da Revolução Industrial, né? É uma crítica à Revolução Industrial no sentido de que ela tem dois vieses, né? Naquela época, a saúde de quem está apertando. Então era uma linha de produção e aí o cara sempre apertava o mesmo parafuso. Quando acabava o dia, ele saía com o movimento e ia para casa assim, né? Quer dizer, isso é uma crítica à saúde do trabalhador. Mas também uma crítica depois, mais para frente, à perda dos empregos, né? Porque você não precisou, depois de um tempo, ter o cara apertando aquele parafuso. Você automatizou e aquilo tudo saía pronto. Assim como o risco do corte eletrônico hoje da Lectra, infelizmente, ele afeta, né, o risco no giz, aquela coisa toda. Mas a economia é dinâmica, ela se adapta. Eu falei um ciclo que mexeu com o mercado de trabalho, né, lá da Revolução. Esse é um outro ciclo, como tantos outros. Então, eu acho que as empresas vão se adaptando. E só para fechar, um pouco do que a gente já conversou também, nós dois, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho uma conta no Instagram onde eu posto conteúdo e todo dia eu tenho que ter uma ideia. Todo dia eu tenho que ter uma ideia diferente de um conteúdo de algo que eu vou falar. Eu passei a usar a inteligência artificial, o ChatGPT-4, mas eu uso ele como um amigo. Eu uso ele como alguém que eu vou trocar, antes de postar, eu troco uma ideia com ele, entendeu? Uma validação. Ele não vai fazer para mim, até porque se ele fizer para mim, perdeu o meu traço linguístico ali. Então, eu acho que a gente tem que ter essa cabeça. O que vai acabar acontecendo é um aumento brutal de produtividade. Isso vai acontecer. Então, lá na Fox a gente tem o nosso departamento de estamparia, que fazem as estampas. O que, de repente, eu faço hoje com 5 pessoas, de repente, daqui a um tempo, com a evolução da inteligência artificial, com 1, 2 pessoas, eu vou conseguir fazer o mesmo volume. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que também ter gente lá dentro treinada para meter o prompt correto para a inteligência artificial, senão não adianta nada. Então, você começa a mudar também a ótica de trabalho das pessoas, não é a ótica, a rotina de trabalho, os afazeres, né, as atribuições de uma pessoa que está ali, né? Então, só para fechar, eu acho que é mais uma das evoluções que aconteceram na história aí do nosso mundo mais atual. Eu vejo dessa forma. Então, eu não me assustaria, sinceramente, com isso. Se vocês quiserem fechar aí. A gente estava conversando também sobre um conselho para quem está começando ou está, né, com receio na carreira. Como é que é a sua visão sobre isso? Assim, como é que essas pessoas se preparam? Eu acho que a gente tem que ser fiel ao que a gente acredita. Então, se eu vou criar uma marca totalmente digital, tem muito, surgiu na pandemia roupas digitais, que eu não sei se todo mundo viu, que você comprava o avatar e vestia na tela do celular. E aí, né, tipo, qual que é a realização disso, né? Teve várias. Eu comprei um shortinho de nuvem, né? Então, assim, pro meu avatar. Para um avatar. Então, e aí começa, a gente vai entrando para diversos públicos e nichos. Então, cara, hoje, ainda mais hoje em dia nas faculdades, tudo, acho que os alunos, a geração Z, está mudando tanto, está evoluindo, eu acho que a produtividade está sendo maior. Então, não dá para a gente ter medo mesmo, é encarar e usar a nosso favor, usar como ferramenta e sempre olhar. Eu, como designer, sempre tive uma dificuldade muito grande de ser comercial e quando eu percebi que eu mesmo, por eu ser conceitual autoral, eu tinha que vender meu produto e encarar meus clientes de frente,
Então, são vários quesinhos dentro da nossa carreira que, se a gente enxergar de uma forma de ser mais produtivo, mais assertivo, vai para o bem de todo mundo, assim, não tem que temer, não. Quer falar mais um? Eu vou dar também um exemplo, né, como é que a minha produtividade foi afetada. Então, comecei também a fazer um conteúdo por dia e tem esse momento, né, de tipo, é agora que eu vou fazer. Né, o conteúdo, aí você para, pensa, como é que eu faço? Eu paro, penso, né, geralmente alguma coisa que me comoveu, me tocou naquele dia. Hoje, por exemplo, eu falei da palestra de RH, já gravei, já postei, já foi. E aí eu não uso o ChatGPT, eu penso e falo. Penso e falo, aí depois edito e tal. Depois que eu penso e falo, eu vou postar, na hora de postar no Instagram, você tem um campo lá de descrição do post, né? Aí eu vou para o ChatGPT, abro ele aqui, fiz isso agora, posso ler o prompt que eu fiz para vocês. Ó. Eu vou para o ChatGPT, faço com áudio mesmo, tá? Eu abro o áudio dele. Eu vou fazer até com ele me respondendo em áudio para vocês verem. Olha lá. Eu dei uma palestra para profissionais de RH sobre os impactos da inteligência artificial, falando que vai impactar todas as áreas do RH. Recrutamento, seleção, avaliação de performance, comunicação interna. E eu queria que você me ajudasse a transformar isso num texto de um post otimizado para o Instagram, de forma que as pessoas tenham curiosidade de ver o post e compartilhar com os seus seguidores também. Acabei de dar uma palestra incrível sobre como a inteligência artificial está transformando o RH, de recrutamento à avaliação de performance, passando por comunicação interna. A IA está redefinindo o futuro dessas áreas. Quer saber como isso vai impactar a sua carreira ou sua empresa? Não perca a chance de ficar por dentro dessa revolução. Compartilhe este post com seus seguidores e vamos explorar juntos as possibilidades. Verdade, inteligência artificial é o futuro do trabalho. Botou até hashtag. Ele põe até emoji. E aí, eu fiz o vídeo, né? Eu fiz, sozinho, não usei. Ninguém pode dizer que foi a AI que fez. Eu fiz o vídeo. Disse como é que eu queria. Tem um formato ideal de escrever no Instagram, ele fez. Só que hoje não tem só Instagram, né? Aí tem Instagram, TikTok, X, que se chamava Twitter, YouTube Shorts, YouTube Longo, Newsletter, Snapchat, Quai, um monte. E cada uma, né, o Twitter é um tamanho, ele gera em todos os formatos. O mesmo conteúdo, ele gera em todos os formatos. Quando eu posto o meu vídeo tem legenda. Foi feito automaticamente. Quando eu faço um vídeo, eu fico assim, o corte é automático, ele reconhece os cortes. Então, tudo isso ele me agiliza. Então, eu consigo estar em todas as plataformas. Todas. Se eu botar Inventor Miguel em qualquer plataforma, vai ter um vídeo do Inventor Miguel lá. Por conta da inteligência artificial. Então, assim, aí toda sexta-feira eu faço a newsletter. É um robô que vai em todas as minhas redes, pega todos os textos e faz um resumo. Eu reviso e mando. Entende? Então, E não é porque, sei lá, eu sei fazer software, é uma coisa que eu não programei, né? Não programo mais. Eu não sei mais fazer Python, já não lembro. Eu configuro, como eu configuro um PowerPoint, como eu configuro um Excel, né? Em prol de um objetivo profissional que é ganhar notoriedade num meu ramo de atuação, né? Enfim, tomara que prosperar em função disso. Mas é isso, o aumento da produtividade. Isso, sei lá, 2 anos atrás era impossível. Era, cara, eu vou ter Instagram e olhe lá, entendeu? E mesmo assim vou postar 2 vezes por semana. E 3 shorts, e 3 stories. Né? Então, mudou, né? Mudou o patamar. Você estar mais presente. Às vezes eu dou palestra com um robozinho que fica aqui em São Paulo, uma coisa metálica e tal, que minha cara aparece lá e eu posso andar pelo lugar. É incrível. Então, assim, quando eu estava dando uma palestra dentro do robô, eu falei, cara, eu estou tendo uma experiência aqui que eu nunca... Primeira vez que eu usei o robô, né? Que eu nunca tive com ninguém, assim. Eu estou aí, mas eu não estou, sabe? E, ao mesmo tempo, é a metáfora das máquinas. Por trás das máquinas tem sempre um ser humano, literalmente. E vocês só acreditam que eu sou realmente um ser humano porque eu poderia ser uma AI. Estou numa tela. Como é que vocês sabem que eu sou eu? Porque vocês têm uma coisa que a AI não tem, que é fé.
fé na minha humanidade de estar falando com vocês. Então, a inteligência artificial me proporciona essas experiências. Que eu me lembrei da primeira vez que eu usei o computador, assim, que eu digitei um prompt, né, e apareceu um príncipe que tinha que salvar uma princesa e eu controlava com as setas do teclado. Caramba, que coisa mágica, né? Então, a inteligência artificial, para mim, é isso, essa coisa mágica que vocês devem se apropriar para fazer mágica na área de vocês. Muito bom. Nossa última etapa aqui, estamos chegando na última etapa, é falar um pouquinho do futuro, né? Então, será que a gente consegue prever os próximos 5 anos, os próximos 10 anos? A gente fala por hoje, né? Mas como é que vai ser esse avanço? A gente está vendo que um ano hoje passa como se fossem 5 anos de uns tempos atrás, né? E a gente percebe também que essa velocidade só aumenta, só aumenta. Então, talvez o Miguel seja o melhor cara para responder isso, né? Mas Você quer falar alguma coisa sobre isso também, Diego? Não, ele me falou o negócio de todo mundo tá vestindo igual, mas eu falei, não é pessimismo, mas eu também acho melhor o Miguel responder. A viagem. Não, é uma viagem. É assim, boa parte das minhas interações digitais hoje são registradas na máquina. Eu uso uma ferramenta que transcreve todas as minhas reuniões. Acaba a reunião, a pessoa recebe um resumo detalhado, porque está tudo transcrito. Eu falei para vocês que o ChatGPT, ele continua um texto, né? Que, na verdade, não é continuar um texto, é continuar um pensamento. Porque quando a gente pensa, a gente produz um texto na nossa cabeça. Imagina que eu registrei no banco de dados 50 anos de todas as conversas que eu tive digitalmente. E eu sou meio nômade, né? Eu fico em Portugal, Estados Unidos, Brasil. Então, eu faço muita interação digital. Muita interação digital. Quando eu morrer, a inteligência artificial pode continuar esse pensamento. Não pode? Falando como se fosse eu. Tudo. Mas eu não estou mais aqui. Mas o meu pensamento continua. Que é um pouco o que os livros fizeram, se a gente for na prensa, né? O pensamento continuou lá, só que ficou estático. Ele vai continuar estático, mas ele vai estar mais interativo. Eu poderia ressuscitar. Tem um site que apareceu para mim de propaganda, que é calljesus.ai, que você conversa com um avatar de Jesus, treinado com a Bíblia. Então você vai lá, é que nem a conversa que vocês acabaram de ver, ligar. Aí atende uma voz meio do além, uma coisa nebulosa. Sim. E você faz. O que você acha da inteligência artificial? Você voltou. Tipo, é isso, a inteligência artificial que fez você voltar, como estava escrito. Eu comecei a entrar numa, entendeu? E não tem só os Jesus Cristo, tem o Napoleão Bonaparte, tem o Dom Pedro, imagina isso para a escola. O meu filho, ele vai aprender sobre a Revolução Francesa conversando com o Napoleão Bonaparte, com Dom Pedro, sei lá, com quem o professor de história tiver imaginação para colocar. Vai, não pode, né? Não sei. Eu estou aqui especulando sobre o futuro. Então, há novas formas de a gente fazer as coisas. Então, assim, eu indo para uma coisa assim, muito louco, meio creepy, mas... Mas eu acho que é imaginável. Eu acho que se a gente trouxer para a moda, a gente pode falar para o Gianni Versace e fazer como seria a coleção do Gianni Versace, que morreu, logicamente, como seria essa coleção hoje, por exemplo. Ou da própria Gabrielle Chanel, como seria uma coleção dela hoje. Sei lá, eu estou dando uma viajada, que tudo que você fala aí, eu tento trazer um pouquinho para o lado da moda aqui, né? Eu fiz uma experiência fazendo assim, se o Pelé fosse pintor, qual é a obra-prima dele? Um dia eu vou postar, me segue no Instagram, hein? Vou postar lá, estou curioso, vou postar. Aí eu botei a Xuxa, eu peguei várias pessoas e se fosse pintor, qual seria a obra-prima? E ficaram algumas coisas interessantes. O Pelé era evidentemente uma bola numa praia, o Ayrton Senna era um carro correndo, coisas óbvias, né? Mas sei lá. Mas você conseguiria dizer alguma coisa para a vida desse pessoal de moda aqui? Como vai ser a vida deles daqui a 5 anos? Você conseguiria tentar tirar algum coelho aí da cartola para tentar... Eu acho que, assim, do ponto de vista bem pragmático e menos romântico, sabe, vocês vão precisar ser
versados em ferramentas tecnológicas mais do que são hoje. Saber usar o Midjourney, saber usar o Artflow. O Artflow é uma ferramenta muito interessante, inclusive, se vocês entrarem... A gente ia falar de ferramentas, né? Eu tenho um banco de dados de várias ferramentas que eu avaliei, está em inventormiguel.com, então tem todas lá, mas eu vou falar de algumas aqui. O Midjourney é que gera as imagens. Tem uma outra chamada Artflow, que você pode submeter para ela fotos e ela vai ser treinada com essas fotos. Então, você pega as capas dos meus vídeos, por exemplo, do YouTube, sei lá, eu fiz um vídeo sobre, sei lá, filosofia grega. Aí eu prompt, faz o Miguel na Grécia Antiga. Gerou Miguel na Grécia Antiga. Você poderia subir as fotos da sua roupa, né, e falar, faz uma foto de uma roupa como se fosse minha, mas nesse outro contexto. Então, essas ferramentas vocês vão precisar dominar. Vão precisar, não é só, sei lá, o que você faz hoje. Você vai ter que expandir cada vez mais aquela coisa do lifelong learning, né? Não é você aquele ciclo escola, faculdade, trabalho. Você vai ter que, talvez, ter mais movimentos de carreira, se movimentar mais profissionalmente para fazer funções que você não faz hoje, vai passar a fazer, ou vai passar a se responsabilizar por fazer, porque a máquina vai fazer, mas você vai revisar. Que nem eu reviso as legendas dos meus vídeos, mas eu não sou tradutor, não sou legenda, mas eu tenho que fazer esse trabalho. Então, eu vejo uma mudança nesse sentido, sendo assim, bem... Cara, procurem aprender a usar usando essas ferramentas. A mensagem do Miguel é: comecem a brincar ontem com inteligências artificiais. Né? Acho que é isso aí. Procura se divertir com isso, porque é muito divertido. Eu vou abrir para perguntas. Pode ser? Vocês podem perguntar à vontade. Vamos lá. Manda bala. Miguel. Oi, boa tarde. Meu nome é Lívia, sou estilista da Cassis. Queria perguntar para o Miguel, porque eu já andei tentando me divertir, entrei no Midjourney, e não é muito a minha área, eu faço outras coisas, né? E eu devo confessar que eu não entendi nada. Eu não consegui usar bem. Quando eu consegui gerar alguma imagem, ela tinha um olho grotesco, duas mãos, um Frankenstein, né? Eu, brincando de ciência, fui criando um Frankenstein. E como que é o melhor jeito de eu aprender? Estou falando especificamente de imagem, porque o ChatGPT eu acho um pouco mais... Eu, particularmente, achei mais fácil. Mas criar imagens assim é muito difícil. Como aprender? Tem uma outra ferramenta, além do Midjourney, chamada Leonardo AI, que é mais fácil de usar. Leonardo AI. As próprias ferramentas, elas vão melhorando muito com o tempo. Eu não sei quando é que você usa o Midjourney, mas eles vão o quê? Eu não entendi. Vão melhorando muito rápido. Não só surgem novas ferramentas, como o Leonardo, né? Como o Artflow, que eu acabei de falar aqui, como as que existem vão melhorando. O próprio ChatGPT. 3, 3.5, 4, né? Então, existe uma coisa de você saber escrever o prompt também. Eu estou usando uma agora para fazer música, que é inacreditável. Eu não consigo nem postar, porque eu fiquei tão impressionado. Mas tem um jeito de fazer o prompt. Ele põe a pessoa para cantar mesmo, só que certas palavras ele não canta direito. Eu tenho que separar o verso do refrão. Eu tenho que dizer quando que vai ter o solo. Eu vou meio que aprendendo a me comunicar com aquela ferramenta específica. É uma nova forma de trabalhar para mim. Eu produzo vídeo de uma maneira parecida com a forma como eu produzia software. Um código, eu digito no teclado e sai um vídeo ao invés de sair uma tela. E eu aprendo a fazer isso da mesma forma que eu aprendi a fazer uma tela, tentando fazer a tela. Então, eu acho que você tentar escolher o que tem mais gente usando, né? Porque tem uma questão da comunidade, a comunidade ajuda muito. O Midjourney, ele roda dentro de uma plataforma de chat chamada Discord. Isso que ele já é mais difícil de usar. Você tem que baixar um programa, instalar. É um programa complexo, feito para desenvolvedor. Então, ele é feito para ser mais difícil de usar, porque ele tem menos regras. Estava falando disso, né? Ele tem menos regras de cerceamento da liberdade. Se você pedir para ele fazer, sei lá, uma foto de alguém famoso, ele faz. O ChatGPT não faz. Então, eles não querem massificar tanto, eles querem que realmente fique num nicho. Mas se você for usando, você vai meio que entendendo a melhor forma de se comunicar com aquela máquina, né? com aquela inteligência artificial específica. E tendo uma comunidade, e o Midjourney, por exemplo, tem uma comunidade grande que está dentro do próprio canal que você usa, você pode perguntar. Estou fazendo aqui, o negócio está saindo mão de 7 dedos. Por quê?
né? E aí alguém, não, você tem que usar tal comando no teu prompt, né? E aí você incorpora esse... Os meus prompts hoje são... Tem que estar dentro do Discord. Tem que estar dentro do Discord. Eu gosto deles pode. É super confuso de usar, mas o Leonardo não, é um site, entra lá, leonardo.ai, login, ele gera imagens boas, bem boas. Legal. Quem quer fazer pergunta? Ele vai levar o microfone para você. Oi, queria fazer a pergunta. Só fala seu nome e a empresa que você está, alguma coisa assim. Eu me chamo Patrícia, sou dona da Hidrogênio, né? E eu estou tentando acompanhar essa juventude toda que está aqui, né? Me atualizar, etc e tal. E eu comecei a usar o chat GPT. E eu estou gostando, eu estou usando como um amigo, do jeito que você falou, tá? Eu queria perguntar para o Miguel, você falou que salvou todas as suas conversas com o chat GPT. Eu queria saber como que você fez isso, porque eu também gostaria de salvar. Eu tenho altas conversas filosóficas com o chat. Não, as conversas que você tem com o ChatGPT já estão salvas. Estão salvas? Então já estão lá. Como que eu Fica posso no acessar? histórico. Tem lá, você clica em histórico, estão todas lá, no histórico. Como Tá. se fosse... Esse histórico não se apaga? Nunca. Nunca. Só se você apagar. Você vai lá e clica apagar. Entendi. Ele apaga para você, né? Não sei se o OpenAI apaga mesmo ou não. Mas... Tá certo. Então, tá certo. O que eu falei do meu banco de dados é de reuniões. Eu uso uma ferramenta chamada fireflies.ai. Fireflis. Fireflies. No guia, se você vai lá em guia e procura por reunião, ele vai aparecer. Seleciona a categoria reunião. Esse é o guia. Ali em categoria, reunião. Que porcaria de site, hein? Não dá nem para ler. Inteligência artificial. Reuniões, aí, que maravilha. Tem o Gong, tem o TikTok, tem o Fireflies, que é a última ali, ó. O Fireflies, ele entra em todas as reuniões que estão no meu Google Agenda e salva no Google Drive, né, no banco de dados dele, a transcrição da reunião. Através do Meets. Através do Meets, do Google Hangout, do Google Meets, do Teams, do Zoom, o que quer que seja. Ele entra na reunião, entra tipo um robô, assim, entra assim, robô do Miguel, aparece lá, robô do Miguel. Tem gente que fala... eu vi. Então, era ele. Credo, que é isso? E tem gente que fala, mas o que é isso? Não, me ajuda a fazer notas aqui. Silêncio, minha secretária. Mudo. E aí, é isso que eu uso para salvar minhas conversas. Tá certo. Obrigada, viu? Quem quer fazer pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Lá, apareceu. Vamos lá. Sobre imagens, eu andei brincando com o Midjourney, eu achei bem complicado também. E o que eu achei mais complicado é ele fazer uma imagem ela ser consequência da outra. Por exemplo, se eu estou fazendo um livro e eu vou fazer a imagem desse livro, o que eu achei difícil é isso, ela ter uma sequência, por exemplo, o personagem ser igual sempre. No ChatGPT eu achei um pouco mais fácil para gerar imagem, agora no Midjourney não... A gente estava comentando exatamente disso, né? Essa é a principal dificuldade da inteligência artificial, é conseguir dar uma continuidade, dar uma consistência. Porém, o Midjourney lançou, tem poucas semanas, uma nova funcionalidade que você pode passar como parâmetro uma outra imagem de referência. Então, ele cria uma nova usando a referência da que você passa como parâmetro. Pelo prompt. O comando é o sref, né? Digita lá o prompt, imagine, no prompt, hífen, sref e o link da imagem. Aí ele tá muito bom. Tá muito bom. Legal. Quem quer fazer pergunta? Cris Falossi, quer fazer pergunta? Eu esqueci. Só fala para ela falar o nome dela. Você falou o teu nome? Não falei. Eu sou da gringa, Amanda. Tá bom, Amanda. Obrigado, viu? Obrigada. Boa tarde, eu sou a Cris da Focus. E mais do que uma pergunta, eu queria assim trocar algumas coisas que eu venho pensando. Já sou uma senhora, já passei por muitas coisas, né? Então, se a gente for pensar em CDs, tipos de memória, hoje, né? A gente compra um chip para o celular de 1 tera, coisa que antes a gente levava a um objeto grande. A gente vem olhando essa modernização
que assusta. Tudo que é novo eu acho que assusta um pouco, né? A gente está falando um pouco do Midjourney, mas o Discord é o WhatsApp da minha filha, dos meus filhos hoje, né? Então, eles não conversam pelo WhatsApp, eles conversam pelo Discord, usando muitos prompts. Então, assim, eu acho que a nossa vida relacionada à moda, pelo menos eu vejo isso um pouco na minha profissão, é estar antenada, né? Todas essas ferramentas que a gente tem, elas olham o passado e o que tem registro, elas não olham o futuro. E a moda, para mim, é você olhar para trás, mas construir um futuro original e que tenha a sua cara e que tenha o seu feeling, a sua visão. E é um pouco o que a gente faz nas viagens de pesquisa também, né? É assim, a forma que cada um observa uma loja. Então, a gente pode colocar, sei lá, qualquer marca, uma Massimo Dutti. O que você vai olhar? Você vai olhar o detalhe da calça, você vai olhar o tecido, você vai olhar a parede. Então, a gente tem que se atualizar sempre. Eu acho que isso não tem jeito. Agora, eu acho que a velocidade está um pouco mais rápida, mas é a mesma coisa daquele dono da loja de DVDs do meu tempo, que se ele não se atualizou, o negócio morreu e acabou. Então, não é uma questão que vai acabar o emprego para a gente, mas a gente tem que se atualizar dia a dia, a gente tem que estudar. Eu acho que a área da moda ela ficou mais confusa quando a internet se abriu, né? Porque hoje você entra num Pinterest, por exemplo, aparece muito coisa mais feia do que bonita, muito mais coisa antiga do que nova. Então, depende muito do nosso direcionamento, da nossa originalidade, do nosso olhar e do nosso feeling para a marca, para as coisas. Então, assim, é olhar o que a gente consegue de pesquisa, mas a gente tem que criar esse futuro, né? Eu queria saber o que vocês pensam a respeito. Concordo muito com o que eles falou. Eu acho que é isso, a gente tem que estar atualizado e acompanhar, usar a nosso favor a ferramenta, né? Não dá para ter preguiça, afinal, o corre que a gente tem todos os dias trabalhando com moda e também não só confeccionando, né? Mas acho que para stylists, fotógrafos, fotógrafas, redatores, jornalistas, eu acho que tem que usar como amigo, né? A gente falou muito sobre isso aqui e seguir em frente mesmo. Eu gosto desse conceito de se apropriar da ferramenta. Por que uma inteligência artificial não conseguiria estar aqui no meu lugar falando o que eu estou falando? Porque ela não nasceu no Rio de Janeiro, teve um filho, mora em Portugal, mas vem para cá. Ela não tem uma história, ela não tem contexto de nada, ela não consegue projetar um futuro, ela é um algoritmo, ela é uma conta matemática. Tem coisa... Não tem experiência de vida, exatamente. Então, não tem autenticidade, não tem fé, não tem... Então, mas, ao mesmo tempo, eu posso me apropriar dela para fazer coisas que sem ela eu não faria. Né? Eu vou mais longe, sei lá, sendo mais romântico de novo, né? Então, eu tenho essa visão total, isso não vai substituir. Eu falo isso, a menos que o seu trabalho seja um trabalho robótico. Você é um robô que copia de um lugar e cola em outro, vai perder teu emprego. Não tem humanidade nenhuma no que você está fazendo, entendeu? Mas depende, você vai colocar uma sensibilidade aí, mas só tem isso para eu fazer. Cara, então vamos lá, né? Tem que sair disso daí. Não vai substituir, eu não acho que... Eu sou otimista nesse sentido, de vamos nos apropriar, vocês que conhecem o mercado da moda como ninguém, se apropriar disso para fazer a moda chegar em outro patamar. Né? Como está acontecendo na medicina, por exemplo, como está acontecendo na comunicação. E aí, falando mais especificamente, né, existe uma disputa entre os países, sabe? Os Estados Unidos estão liderando. Então, como é que o Brasil vai ficar? As criações brasileiras, as empresas brasileiras, a moda brasileira, a partir do uso dessas ferramentas, sabe? Também tentar projetar o país, a criatividade. O Brasil tem o melhor poço de petróleo, né, que são os dados do mundo. A gente tem uma diversidade de dados que nenhum país tem, genética, cultural, gastronômica, geográfica, populacional. Não existe dados com essa qualidade que a gente tem aqui. O SUS é o maior banco de dados de informações médicas do planeta Terra. Nem os Estados Unidos não tem. Então, temos uma boa posição. Agora, resta cada uma das áreas se apropriar da ferramenta e usar ela a serviço do progresso, da prosperidade, né, enfim, do bem comum, vamos dizer assim.
Eu estava pensando enquanto vocês falavam, pegando carona no que você falou, talvez tenha um risco aí desses próximos 5 ou 10 anos. Eu estava refletindo enquanto vocês falavam. A gente falou da inteligência artificial preditiva e da generativa. Eu acho que o risco é se, nos próximos anos, houver uma fusão dessas duas inteligências em nível, uma potência máxima. Se isso acontecer, o que pode acontecer? Eles vão entender você pelo lado comportamental, machine learning, no que você fez nos últimos 5 anos, e vão prever como é que você reagiria na situação A, B, C, D. Eu estou viajando aqui, talvez isso que eu estou falando... Eles não vão só pegar teu comportamento, você tem um relógio, vão saber como é que estava teu batimento cardíaco, se você tiver com um óculos inteligente, para onde você estava olhando. Mas se isso acontecer, eles vão ser a CRIS 2, vai ser criada a CRIS 2, e não é uma CRIS reativa, é uma CRIS proativa, ou seja, se ele entender você muito bem, ele é capaz de criar uma versão melhorada tua e ele é capaz de criar uma coleção para você com a sua cabeça. Então, isso é uma viagem, mas que talvez não seja tão viagem assim. Você entendeu o que eu estou falando? Vocês entenderam onde é que eu estou indo, né? Então, não sei. Isso é um lance... Já pensou o Diego, a potência 1000, criando para você? Fala, dá um microfone para ela. Dá um microfone para ela. Eu vou dar uma filosofada positiva, digamos assim, breve. Quando a fotografia surgiu, todo mundo achou que ia ser a morte da pintura, porque a pintura estava no mundo para retratar o mundo. A função da pintura era retratar o mundo e as pessoas, enfim. E aí a fotografia ela retratava muito melhor. E teve esse momento de crise, mas no fundo a fotografia ela libertou a pintura. Porque se não fosse pela fotografia, não teria Picasso, não teria Mondrian, não teria Banksy, não teria coisas que foram uma libertação. É isso. E criou uma nova indústria de audiovisual. Muitas coisas. Fotografia, cinema, áudio, né? Bom ponto. Mas, Obrigado, foi um prazer. obrigado, tá tudo bem. Você não se assusta? Quer falar um pouquinho? Por que você não se assusta? Dá um microfone para ela. Eu não me assusto porque é isso que a gente falou aqui. Eu acho que a tecnologia, de lá atrás, ela só ajudou o ser humano. Óbvio, tem suas mazelas, né? Tem aí a bomba, enfim. Cabe nós, como ser humano, como que a gente vai querer conduzir. Mas eu acho que se a gente tem fé, boa vontade, força de vontade, proatividade, eu não acho que a gente tem que temer. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar, estudar aquilo, entender aquilo e não temer. Entender e fazer disso uma bela de uma ferramenta para só melhorar o nosso trabalho. Então, de verdade, eu não me assusto. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que realmente usar, e eu acredito que disso, principalmente na moda, né? Eu sou Raquel, sou estilista, hoje já trabalho com moda há mais de 20 anos, há 5 anos eu tenho uma confecção de private label, enfim. E eu acho que tudo que eu posso usar de ferramenta para melhorar o meu trabalho, para fazer um bom trabalho e melhorar, inclusive, o mundo, cara, por que temer, sabe? Eu acho que quando a gente está bem intencionado, nada para a gente. Vamos nessa linha aí do aumento da produtividade, né? E de a gente ser amigo das inteligências artificiais, que eu acho que é a melhor linha, né, Miguel? Está sendo cínico, irônico. Ele é mais pessimista do que a gente. O Léo... eu. Você. Não, eu já fiz uma... Eu nem ia falar isso aqui, que é um tiro no pé, mas é que às vezes eu penso alto, assim, entendeu? E aí me veio essa reflexão, que eu nunca tinha tido. Me veio assim, né? Mas tá bom. E aí, quer falar? Você tá com o microfone na mão? Sim. Vai. Eu sou a Juliana, sou da Lesju, e para mim é Onde, desculpa? Lesju. Tá. E eu venho da área de tecnologia, foram 12 anos e minha última experiência foi na área de ciências de dados. E quando eu estava na área de TI, para a área da moda, isso era uma conversa impossível. E é muito legal ver a evolução. E assim, apesar de estar muito mais popular do que estava 5 anos atrás, eu acho que ainda é
Essa conversa que nós estamos tendo aqui ainda é um diferencial e a gente ainda se destaca muito, se a gente já conseguir aproveitar de todas essas oportunidades. Porque a maioria das pessoas ainda não, na área da moda, ainda não estão tão interessadas ou tão a par de parte dessas coisas que a gente conversou aqui hoje. Então, é uma super oportunidade ter essa conversa com o Miguel, ter essa oportunidade aqui na Focus, porque nós ainda estamos em tempo de ter esse destaque. Então, muito obrigada. Muito legal. Valeu. Boa. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Vai lá, Marião. Mário, representante da Focus. Então, como representante da Focus que atende os clientes da Focus, eu vejo aí uma oportunidade grande para a gente, da sua área principalmente, de a gente pegar o nosso site aí da Focus e nós podemos conversar com ele melhor, de uma forma melhor, achar o produto certo para os nossos clientes com muito mais rapidez. Dá para a gente fazer muita coisa legal, sair na frente dos nossos concorrentes, ou seja, não tenho medo de perder o emprego, ou seja, porque teoricamente o site poderia oferecer um tecido para o cliente sem a minha pessoa, né, ou qualquer outro representante. Eu vejo isso como uma grande oportunidade de sair na frente de novo. A Focus sempre está na frente, né? Então, eu achei ótima a sua palestra, achei de vocês muito bom. Acho que a gente tem que ter coragem de ir para frente e realmente pegar esse gancho e fazer uma... Eu acho que está na sua mão. Fazer acontecer, né? Eu acho que tem que fazer acontecer mesmo. Eu vejo, a Maíra falou hoje, nós temos que mexer nesse site. É isso aí. Vamos mexer de forma muito mais avançada do que a gente está conversando lá embaixo. Muito mais. Ou seja, tem soluções aí fantásticas. O Miguel vai ensinar a gente a fazer isso, né, Miguel? Muito legal, muito legal. Contem comigo. Bacana. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso só aproveitar? Oi, Tati. Você falou, né, da Dove, do posicionamento da Dove em relação ao IA. Sabe o que me veio à memória? Eu sou Tatiana, eu sou da Fox, desculpa, mas me veio à memória exatamente aquele vídeo que viralizou de quando mostraram o celular sem tecla para o dono da Ericsson e que ele falou assim, isso daqui nunca vai funcionar. Eu lembro, eu vi. Eu acho que é mais ou menos isso, é uma resistência, desculpa o termo, burra, porque é isso que vocês falaram, você chegar ao ponto que eu acho que é o mais importante, é usar em favor, é a gente saber usar. Eu não tenho dúvidas de que o meu trabalho que eu faço, ele não vai ser substituído pelo IA. Eu acho que não vai existir outra crise. Ao contrário do Léo. Mas eu não acho, porque a crise é uma pessoa que vive experiências que o robô não pode prever. Certo. É sobre isso. E ela vai viver coisas... Eu quis provocar todo mundo aqui. Estou defendendo a crise. Fala. Mas é isso. Eu acho que, às vezes, você se posiciona contra com algo que já vem com força é falta de inteligência, porque, na verdade, você pode usar isso a seu favor. E eu acho que no nosso mercado da moda, não vai deixar de existir estilista, não vai deixar de existir a confecção. Tem o corte eletrônico, tá, mas tem um cara que opera o corte eletrônico. Sem ele não dá. É verdade. Não é verdade? Tem uma pessoa que aperta o botão. Então, e eu acho que, na verdade, é uma modificação, é uma forma diferente de se trabalhar. Vamos trabalhar de forma diferente. Mas o humano, ele vai ter que existir. Muito bom. Exato. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Prazer, eu sou o Michel da Gringa. Eu estou estudando um pouco sobre isso e eu tenho ouvido falar que a inteligência artificial é um ponto de inflexão no mundo. O que é um ponto de inflexão? Quando inventaram o computador, por exemplo, numa rua, teve sempre as primeiras pessoas que compraram um computador. Então, isso era uma tecnologia. Com o tempo, todas as pessoas daquela rua passaram a ter o computador. E aí começaram a utilizar e aquilo foi aderido, né, no mundo inteiro. A diferença entre uma tecnologia que é um computador, por exemplo, o óculos da Apple, no Brasil, acho que ele custaria em torno de R$100 mil. Então, isso é uma tecnologia cara. A inteligência artificial é uma tecnologia digital. Então, assim, ela é muito acessível. Então, por exemplo, eu acho que a mudança vai ser muito rápida. Então, o ponto de inflexão é assim, quem ficar para trás talvez seja retardatário. Então, acho que assim, a preocupação no mundo da moda, meu bisavô veio do Líbano, fundou uma tecelagem americana,
está aberto até hoje, chama Jolitex. E o que eu vejo? Faz jeans, né? Faz jeans também, tem importadora e tal. Então, assim, o que eu vejo? Eu cresci em cima de tecido. Então, assim, eu vejo que quem ama a moda e quem não se atualizar o mais rápido possível vai ficar para trás. Então, acho que a gente está diante desse ponto de inflexão no mundo que é... A humanidade não é a mesma desde quando lançou o computador, o smartphone. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial é disruptiva. Ela vem para mudar. Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência disso. Concordo. Muito legal. Boa. Quer comentar alguma coisa? Eu concordo. Mudou a minha vida. E olha que eu já trabalhava com inteligência artificial antes, mas mudou muito a minha vida. Ok. Quem quer fazer a última pergunta? Olha, eu parei na hora certa, hein? Ninguém queria mais. Pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar eles darem um último recadinho deles. Cada um vai dar o seu último recado aqui. Ou um conselho, o que vocês quiserem. A gente fala muito da inteligência artificial num viés de produtividade. Estava falando aqui, aumento de produtividade, fazer mais e tal. Eu também percebo que ela serve para mim como falando de revoluções, numa revolução cognitiva, na forma como eu aprendo. Eu não entendo nada de arquitetura, mas eu também gosto. Então, eu estou andando na rua, vejo um prédio, aí tiro uma foto, o ChatGPT interpreta a foto, manda para o ChatGPT e fala, me descreva a imagem a seguir, qual arquiteto que inspirou essa imagem. Aí ele diz, Le Corbusier, não sei quem foi. Eu estou no trânsito, né? Aqui em São Paulo, o que mais tem em trânsito. Estou no trânsito, vou tirando fotos da cidade e aprendendo sobre arquitetura e tal. Aí, às vezes, eu estou numa palestra e vejo um slide interessante que eu não estou entendendo muito bem. Outro dia eu estava vendo um cara falando de tributação, puta, assunto chato, difícil. Tirei uma foto e falei assim, cara, explica isso para um programador e tal. E, né, traduziu o site para a minha linguagem. Tem um prompt que eu gosto muito, assim, explique isso para uma criança de 5 anos. Ele... Cara... Então, é uma ferramenta que eu uso para aprender também, e não só para ser mais produtivo. Sabe? Quando você fala o amigo, né? Então é alguém que vai te ensinar alguma coisa, alguém, né? Uma entidade, sei lá como é que a gente chama isso, mas é ali uma ferramenta de aprendizagem também. Muito legal. É isso aí, gente. Acho que não dá pra gente ter medo mesmo. Vamos em frente, aprender. Vamos baixar o ChatGPT. E baixa o ChatGPT. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. A Focus agradece, tá bom? Um beijo para todos aí, um bom final de noite para todo mundo, tá bom?